Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, são 8 horas e 30 minutos, não importa a quantidade de aluno que esteja na sala. Ao final dessa apresentação, eu vou parar a gravação e vou conversar com vocês, tá? Porque eu tenho algumas coisas para falar que não pode ser gravado, tá bom? Bem, hoje a gente tem dois temas muito importante e interessante na disciplina de obstetrícia, porque são as duas patologias mais pertinentes da gestação. Uma é a doença hipertensiva específica da gestação, antigamente chamado de toxemia gravídica, hoje pré-eclâmpsia ou pré-eclampsia, como querem alguns, tá? E o diabetes, tanto o diabetes mellitus gestacional, que é aquele que ocorre apenas durante a gestação, que vai ser a nossa segunda aula, e o diabetes mellitus pré-gestacional, e eu vou falar depois isso para vocês, tá? Então, a gente vai começar a falar a respeito da doença hipertensiva específica da gravidez. Então, quando você fala sobre doença hipertensiva específica da gravidez, nós temos aqui a nossa conceituação, que seria o quê? Pré-eclâmpsia, ou doença hipertensiva específica da gravidez, que é caracterizada pela elevação da pressão arterial acompanhado de proteinúria, que ocorre usualmente após a 20ª semana de gestação, tá? Então, é hipertensão e proteinúria. Lá no passado, quando eu entrei na faculdade, até mais ou menos meados de 1980, tinha o edema também, que era caracterizado pela tríade, mas hoje era hipertensão, edema e proteinúria. Mas hoje é só hipertensão arterial e proteinúria. Não valorizamos o edema, porque o edema pode ocorrer e ocorre em quase todas as gestações. Isso deixava a gente muito preocupado em relação a isso, tá? Então, hipertensão e proteinúria, tá? Qual é a importância desse tema? Então, a importância desse tema é que a pré-eclâmpsia ela ocorre de 2% a 8% de todas as gestações do Brasil. E é a principal causa de mortalidade materna, tá? E a pré-eclâmpsia, ela representa ainda um risco para a saúde, não apenas durante a gestação, mas também com um grande aumento de risco de alterações cardiovasculares em longo prazo para essas mulheres e para as crianças que nascem com essas gestações acometidas de pré-eclâmpsia, maior risco de síndromes metabólicas para essas crianças, tá? Como as doenças cardiovasculares, as hipertensões sistêmicas mais cedo na vida. Isso é uma teoria muito interessante, que chama-se teoria de Barker. O que é a teoria de Barker? A teoria de Barker é o seguinte: se porventura, durante um período da gestação, você tiver uma insuficiência placentária, que a pré-eclâmpsia leva à insuficiência placentária, tá? Você vai ter uma desnutrição fetal, e essa desnutrição fetal, tá, vai fazer com que esse feto tenha um peso menor do que o esperado numa gestação a termo. Então, ele vai ter, basicamente, o quê? Ele vai ter um crescimento intrauterino restrito, tá? Então, o que vai acontecer quando ele ficar adulto? Ele vai ter maior tendência a doenças cardiovasculares e metabólicas, como a hipertensão, alterações lipídicas, a dislipidemia, tá? O diabetes do tipo 2 e doença coronariana. Então, essa teoria é interessante porque diz que somos o que somos graças à nossa vida intrauterina, tá? Se nós temos o peso que temos, se nós temos a saúde que temos hoje, é graças à nossa gestação, tá? Então, como eu sempre digo para vocês, gestação é um momento mágico, e a partir do momento em que você é bem nutrido, bem oxigenado, você, no futuro, será um adulto saudável, tá? Em relação à epidemiologia, no Brasil, as informações são muito relativas, e aí são muito subestimadas. Infelizmente, a gente tem umas informações muito subestimadas, tá? Dizem que nas áreas mais desenvolvidas, como é o Sul, Sudeste,
tá? E agora o Centro-Oeste também, à custa do agronegócio, a prevalência da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia é estimada em torno de 0,2%. E desses 0,2%, você tem um índice de mortalidade materna que chega a 0,8%. Tá? Nas regiões menos favorecidas, a prevalência é muito mais elevada, é de 8,1%. Tá? Então, nas regiões norte e nas regiões nordestes, tá? A prevalência ainda é muito elevada da doença. Então, deve haver algum fator de risco relacionado à desnutrição. Essa desnutrição vai levar a alterações, e essas alterações podem ocorrer em relação a essa doença. Então, você tem uma prevalência de 8,1% e com um índice de mortalidade que chega a 22%. Tá? Então, a gente pega mais ou menos em relação às mortes ocorridas no nosso país. Em 2003, mas não está tão desatualizada, não. Tá? Não está tão desatualizada. Você pode perceber que a cada 100 mil nascimentos vivos, 277 mulheres morrem no nosso país. É um índice altíssimo, comparado com os Estados Unidos, que chega a 8,5%, hoje não passa de 6, 7 mortes maternas em cada 100 mil nascimentos. A gente ainda é o quarto pior país na América Latina, perdendo para o Haiti, para a Bolívia, para o Peru. Infelizmente, com essa pandemia, houve muita morte e a gente não sabe o que está acontecendo em determinados países onde eles não dão informações, como Venezuela, Argentina, eles não dão informações, o Chile, eles não estão dando informações em relação a esse índice de mortalidade. Tá? Então, a classificação das síndromes hipertensivas da gravidez. Então, o que nós vamos observar? O que é hipertensão na gravidez? É uma medida da pressão arterial igual ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio em 2 aferições em intervalos de 4 horas. Olha só, você pega uma paciente, você vai aferir a pressão arterial, está 140 por 90, você vai esperar 4 horas e vai reavaliar esse paciente. Tá? Então, não é por simplesmente medir e dizer, não, você é hipertenso, vai dar medicamento. Não é isso, não. Você vai ter que reavaliar esse paciente 4 horas depois. Tá? E as pacientes obesas, ela devem ter manguitos apropriados, porque muitas das vezes um manguito não apropriado para essa paciente, isso pode levar a um erro na aferição da pressão arterial, algo que vocês já sabem muito bem, à custa do quê? À custa de boas aulas de semiologia que vocês tiveram na PAP 1, na PAP 2, na PAP 3, antes da pandemia. Tá? Então, nessa classificação dessas síndromes hipertensivas da gravidez, então você tem hipertensão e tem também proteinúria. Então, qual é a definição de proteinúria? É a perda de 300 miligramas de urina em 24 horas. Tá? Você vai colher a urina durante 24 horas dessa paciente. Tá? E tem o chamado também SPOT. O que seria isso? É a relação da proteína com a creatinina, dosadas em amostra de urina simples. Então, ela é muito mais rápida. Se o valor for maior ou igual a 0,3 miligramas por diluição, a gente vai classificar que essa paciente apresenta o quê? Apresenta proteinúria. Mas o fator que nós chamamos o padrão, não é um fator, padrão ouro, é a proteinúria de 24 horas. Tá? E uma coisa que ocorria, que tem, inclusive, nesses diapositivos, que a intensidade da proteína, diferente de recomendações anteriores, não deve ser mais associada ao prognóstico materno ou pautar decisões isoladas. Às vezes, a paciente tem uma proteinúria muito acentuada, tá? Isso não quer dizer que você vai pautar isso no sentido de tomar uma decisão agressiva em relação pura e exclusivamente à proteína. Tá? Hipertensão gestacional. Então, a gente está classificando aqui as hipertensões. Então, pré-eclâmpsia e agora hipertensão gestacional, que é também uma hipertensão que pode acontecer. É uma hipertensão arterial que surge pela primeira vez após a 20ª semana de gestação, sem estar acompanhado a nenhum sinal, sintoma ou alteração laboratorial que caracterize a
pré-eclâmpsia, ou seja, ausência de proteína, que se resolve até a 12ª semana após o parto. Essa hipertensão ocorre principalmente no final da gestação, muitas das vezes, inclusive no puerpério. Tá? Então, é uma hipertensão gestacional que o CIBAI classifica ela como uma hipertensão transitória, que ela é transitória. Ela é perigosa. É perigosa também para o futuro desse paciente, mas ela não caracteriza com proteinúria. Tá? E a pré-eclâmpsia, propriamente dita. A pré-eclâmpsia propriamente dita, ela é hipertensão arterial identificada pela primeira vez após a 20ª semana de gestação, associado à proteinúria, podendo estar sobreposta, ou seja, o paciente ser hipertenso crônico, engravidar já com hipertensão e apresentar pré-eclâmpsia, ou seja, apresentar proteinúria a partir da 20ª semana de gestação. Tá? Então, ela pode ser uma pré-eclâmpsia simples ou uma pré-eclâmpsia superposta ou superajuntada. Você é hipertenso crônico, você tem 50% de chance de ter uma pré-eclâmpsia superajuntada. Esses casos são os piores casos que a gente encontra, onde a pressão arterial é extremamente elevada, tá? E o risco desse paciente de fazer crise convulsiva ou um acidente vascular cerebral é muito alto. Tá? E tem uma patologia que nós vamos falar na nossa próxima aula, que é as hemorragias de primeiro trimestre, que é a doença trofoblástica gestacional, já mencionada por vocês por algum outro professor de outra disciplina. Tá? Então, a doença trofoblástica gestacional é a única patologia onde o paciente pode fazer uma pré-eclâmpsia, tá? Antes da 20ª semana de gestação. Observem isso. Tá? Então, se você tem um paciente com 12 semanas de gestação, com hipertensão e proteinúria, opa, tem alguma coisa errada. Pesquisa aí, porque ela pode ter uma doença trofoblástica gestacional. O interessante de medicina é que não existe nem sempre, nem nunca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Em relação ao edema, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia descreve o seguinte: apesar de evidência de edema clínico ou rápido, ou aumento de peso, ou ambos, aumentar a suspeita clínica de pré-eclâmpsia, o edema não é considerado critério diagnóstico. Tá? Todo mundo nos pergunta por que a gente fica pesando o paciente no pré-natal? Para dizer que ela está gordinha, para dizer que ela está magrinha? Não. É porque na pré-eclâmpsia você começa a captar muita água por terceiro espaço. Então, se o paciente está ganhando muito peso, ou se o paciente está fazendo edema, isso é uma suspeita. Tá? Você pode suspeitar. Pô, se o paciente está ganhando muito peso, aí você tem que ver como é que está a alimentação dela também. Tá? Porque a grávida tem um hábito de achar que está comendo por 2. Então, esse é a situação. E o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele pura e simplesmente diz que não tem uma suspeita clínica. Quer dizer, pode ser que você possa se preocupar no futuro em relação a esse ganho de peso. Tá? Então, critérios para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, pressão arterial sistólica maior ou igual a 150 por 40 milímetros de mercúrio, a diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, em 2 ocasiões espaçadas no intervalo de 4 horas, após a 20ª semana de gestação, em mulheres com pressão arterial normal pré-VA. Tá? Se a pressão arterial diastólica for 160 milímetros de mercúrio e a diastólica for 110 milímetros de mercúrio, confirmado em intervalos curtos, tá? Deve-se iniciar terapia antihipertensiva imediata. Por quê? Porque essa paciente, se tem pressão arterial de 160 por 110 milímetros de mercúrio, ela está em crise hipertensiva, totalmente diferente da clínica médica da cardiologia, que considera crise hipertensiva, pressão arterial de 180 por 120 milímetros de mercúrio. Então, se uma grávida tiver entre 160 e 110 milímetros de mercúrio de pressão arterial, ela é considerada uma paciente grave. Ela tem que se iniciar imediatamente terapia antihipertensiva. Como? Internar o paciente. Interna o paciente e vai medicar esse paciente.
Proteinúria, 300 miligramas em 24 horas, ou aquele spot, aquela relação é proteína-creatinina, maior ou igual a 0,3, ambas em miligramas por diluição, ou caso você não tenha, você pode utilizar uma fita para você, no elementos anormais de sedimento, para você ver se tem proteinúria nesse paciente. Tá? Ou, na ausência de proteinúria, qualquer um dos outros segmentos abaixo, você vai classificar esse paciente com pré-eclampsia também, hipertensão, mais plaquetopenia, menor de que 100.000, insuficiência renal, creatinina, maior ou igual a 1,1 miligramas por diluição, ou a duplicação ou ausência de outros sistemas renais. Tá? Elevação das transaminases de 2 vezes a sua concentração, ou seja, alterações da TGO e da TGP. Tá? Edema pulmonar, sintomas cerebrais ou sintomas visuais, escotoma cintilante, amaurose, enfim, isso são alterações que você pode observar nesses pacientes. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, aquilo que eu falei para vocês, diagnóstico de pré-eclâmpsia, hipertensão, proteinúria, tá? Trombocitopenia, alterações hepáticas, enfim. E o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, no ano de 2020, cefaleia de início recente, que não responde à medicação e não é explicada por diagnósticos alternativos. Diagnósticos alternativos, tá? Quando nós estivermos no ambulatório, depois eu vou conversar com vocês a respeito de um caso clínico. Então, nesse diagnóstico de pré-eclâmpsia, esses critérios devem também ser adotados em pacientes com hipertensão arterial pré-existente. A hipertensão arterial pré-existente é procedendo de gestação ou identificada antes da 20ª semana, sendo que o agravamento de nível basal de pressão arterial e surgimento de proteinúria. Então, isso é uma hipertensão arterial sobreposição superposta, tá, à pré-eclâmpsia. Aquele paciente que tem hipertensão arterial crônica e, a partir da 20ª semana de gestação, a partir da 20ª semana de gestação, começa a apresentar proteinúria e seus níveis tensionais aumentam e aumentam muito. Tá? Então, pré-eclâmpsia grave, tá? Pré-eclâmpsia, mais risco iminente de comprometimento materno e fetal. Então, o que nós temos aqui que vai caracterizar essa pré-eclâmpsia grave? Qualquer um desses sinais a seguir. Vou repetir isso para vocês. Então, temos uma pressão arterial sistólica maior de 160 por 110 milímetros de mercúrio em 2 ocasiões, espaçadas em 4 horas, em paciente de repouso no leito, tá? Trombocitopenia, comprometimento da função hepática, caracterizado pelo aumento de enzimas hepáticas 2 vezes a sua concentração normal, dor intensa no quadrante superior direito ou no hipogástrico, que não responde à medicação e não é explicada por outro diagnóstico, insuficiência renal progressiva, creatinina no soro de maior que 1,1 miligramas por diluição, tá? Edema de pulmão e sintomas cerebrais e visuais. Tá? E a hipertensão arterial crônica, que eu já falei e vou falar de novo, é a ocorrência de hipertensão arterial que precede a gestação. Como muitas das vezes, sem a medida dessa pressão arterial antes da gestação, ela não sabe, ela não mede a pressão arterial antes da gestação, vai ser considerada hipertensão arterial crônica quando é constatada, no mínimo, até a 20ª semana. Então, o que acontece no nosso país? A gente tem um sério problema em relação ao acesso do paciente ao pré-natal. E hoje a gente está vendo que tem muito paciente que não está fazendo pré-natal, porque fica com medo de sair de casa para fazer pré-natal achando que vai morrer. Tá? Então, o que acontece? Então, é muito difícil, às vezes, o diagnóstico. A paciente já chega com 20 semanas de gestação.
E nós aprendemos que na aula de pré-natal, quanto mais precoce possível você ir ao pré-natal, é melhor para esse paciente. Tá? Tem uma aula muito interessante, que é o pré-natal do futuro, onde você inicia toda a sua avaliação materna e fetal com 8 semanas de gestação, entre 8 a 12 semanas de gestação. Essa paciente é avaliada, com o objetivo do quê? De você prever o futuro, tá? dessa gestação. Então, quanto mais precoce você começar o pré-natal, melhor. Tá? Por quê? Porque essa paciente ainda não tem aquelas modificações do organismo materno à custa daqueles hormônios vasodilatadores. Tá? Então, se você pega uma paciente, às vezes, com 15, 16 semanas, esses hormônios já estão funcionando, ela vasodilata. Aí ela chega com uma pressão arterial de 130 por 80, você fala, não, isso é normal. E não é normal na gravidez, não. Ela é vasodilatada. Então, ela tem que ter uma pressão bem baixa. Tá? Ela não pode ter uma pressão de 13 por 8, por exemplo, 130 por 80. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é o quê? A experiência, tá? do obstetra, do médico, né, que vai avaliar esse paciente. Então, isso é muito importante. A gente iniciar a operação extremamente precoce, fazer uma boa anamnese, história clínica do paciente, história familiar do paciente. Isso é importantíssimo, tá? Para você tentar definir esse paciente se ele é hipertenso crônico ou não. Tá? Então, isso é fundamental. Então, na maioria dos casos, a hipertensão crônica se deve à hipertensão essencial, em geral associada à história familiar, tá? E o acompanhamento de sobrepeso e diabetes. Tá? Sobrepeso e obesidade. O diabetes também leva à hipertensão arterial, a gente vai falar isso na outra aula, já disparei para outra aula. E as complicações dessa pré-eclâmpsia? Tá? Eclâmpsia e a síndrome HELP. O que é eclâmpsia? Eclâmpsia é o aparecimento de convulsão em um paciente com pré-eclâmpsia. Então, ele precisa ter hipertensão e proteinúria, e aí ele faz crise convulsiva. Tá? Devem ser excluídas epilepsia e outras doenças que podem causar convulsão. E o que é síndrome HELP? Síndrome HELP é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas associados à hemólise microangiopática, tá? A trombocitopenia e a alterações de função hepática. Então, se você tem alterações de função hepática, plaquetopenia e hemólise, você vai ter a chamada síndrome HELP. O grande problema que a gente tem em relação a isso é que muitos obstetras acham que para você fechar um diagnóstico de síndrome HELP é pura e simplesmente você ter tudo isso associado. E não é bem assim, não. Tá? Ah, não, está faltando a hemólise. Ah, não, está faltando... Cuidado com isso. Paciente fazendo plaquetopenia, cuidado, porque essa gravidez é de altíssimo risco e se você não tomar cuidado, você vai perder o paciente. Tá? A epidemiologia e os fatores de risco. Então, vamos lá. A incidência, como já mostrei para vocês, nos Estados Unidos ela é baixa, no Brasil ela é um pouquinho alta, isso aí é em relação aos anos 50, mas eu sempre gosto de colocar isso. Tá? No hospital da Universidade Estadual de São Paulo, a USP, né? ela tem uma incidência de 37%, aí você fala, puxa, mas 37%, por quê? Porque é um hospital referência, tá? É um hospital referência. Eu trabalhava na Santa Casa, maior incidência de doença trofoblástica gestacional no Rio de Janeiro era na Santa Casa, porque era o ponto de referência. Todos os pacientes de mola iam para lá. Então, isso não quer dizer que lá tem mais. Não, é ponto de referência. Então, todos os pacientes são encaminhados para lá, por isso que você tem uma alta incidência de doença hipertensiva específica da gravidez. Quais seriam os fatores de risco, né? Que é importante de ter um fator de risco? Engravidar pela primeira vez. Tá? Engravidar pela primeira vez, qualquer pessoa que engravida pela primeira vez. As primigestas com idades acima de 40 anos. Tá? Gravidez múltipla, obesidade, pré-eclâmpsia anterior, excesso de líquido amniótico, polidramia, a neoplasia trofoblástica gestacional, ou doença trofoblástica gestacional, o diabetes, a nefropatia, a aluminação materna,
elevada altitude. Parece que na Bolívia você tem maior incidência de pré-eclâmpsia. Mudança de parceiro. Então, muitas das vezes, você tem um parceiro, aí você muda o parceiro, tá? Quando você está com aquele parceiro numa gestação normal, e de repente você muda de parceiro e você tem uma pré-eclâmpsia, tá? Então, ou você tem 3 filhos que teve pré-eclâmpsia, muda de parceiro e não tem, tá? Resistência à insulina, ou seja, relacionado ao diabetes. Alterações trombofílicas, né? História familiar e insuficiência arterial. A sua etiopatogenia. Por que provoca a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia ela é uma doença de 2 estágios. Primeiro, placentação defeituosa. Tá? Essa placentação defeituosa vai levar a uma disfunção endotelial. Tá? Vai levar a uma alteração do endotélio vascular. Tá? Uma disfunção endotelial. Então, é uma doença de 2 estágios. O endotélio é o maior tecido do corpo humano. Então, o que vai ocorrer? No primeiro estágio, você vai ter uma placentação defeituosa, onde você vai ter efeitos locais. Isso vai levar um estresse oxidativo. Isso pode levar o quê? A efeitos fetais, que é o crescimento intrauterino restrito, ou liberação de fatores placentários, microfragmentos, que vai levar uma resposta inflamatória sistêmica materna, levando também a uma disfunção endotelial, e aí você vai ter os sinais clínicos de pré-eclâmpsia. Então, ela é uma doença sistêmica. Ela atinge todos os órgãos do corpo, todos. Cérebro, pulmão, coração, rim, tudo. Fígado, todos os órgãos do corpo estarão comprometidos, porque ela é uma lesão do endotélio vascular. Tá? Então, essa é uma disfunção endoteliais. Os fatores angiogênicos estarão maiores que os fatores antiangiogênicos, portanto, você vai ter um desequilíbrio nessas alterações e, com isso, vai levar a alterações de hipertensão arterial. Então, o que vai acontecer? A pré-eclâmpsia nada mais é do que uma placentação defeituosa. Tá? É uma placentação defeituosa. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que vai haver uma primeira onda de migração trofoblástica, que ocorre aproximadamente entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, ela vai se completar. Essa primeira onda de migração trofoblástica ela vai destruindo a capa musculoesquelética da artéria espiralada, isso à custa de citocinas, de fatores de crescimento, tá? Vai levando a essa destruição, e aí ela vai, depois, a partir da 14ª semana até a 20ª semana de gestação, ela vai destruindo toda essa capa musculoesquelética da artéria espiralada, provocando uma vasodilatação. Tá? E na pré-eclâmpsia, ou toxemia, o que vai ocorrer? Não vai haver a segunda onda de migração trofoblástica. Tá? Não vai haver. Pura e simplesmente tem a primeira onda e não tem a segunda onda. Isso faz com que haja o quê? Vasoconstrição dessa artéria espiralada, desencadeando várias liberações de substâncias que vão inflamando o endotélio e, com isso, vai levar à hipertensão e vai levar também à proteinúria. Tá? Então, na sua etiopatogenia, invasão trofoblástica superficial, a remodelação incompleta das artérias espiraladas, perfusão placentária deficiente, estresse oxidativo, tá? Disfunção endotelial no feto vai levar a crescimento intrauterino restrito e hipoxia. Na mãe, vai levar às manifestações agudas, que é a pré-eclâmpsia, e o prognóstico tardio, que é a pré-eclâmpsia recorrente e a doença cardiovascular no futuro. Então, é uma placentação defeituosa. Como é que a gente pode fazer a predição e prevenção? Então, vamos lá. Segundo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, rastrear pacientes de baixo risco para desordem hipertensiva na gestação com biomarcadores ou ultrassonografia está associada a um valor preditivo positivo baixo, de 8% a 33%, independente do modelo utilizado, não são capazes de predizer a pré-eclâmpsia. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia ele é muito radical em relação a isso. Tá? Ele é muito radical. A gente
não tem tanta tecnologia como eles têm. E eles usam muito a parte financeira da situação. Ah, você baixa o risco, então você não precisa. Tá? Mas eles têm uma tecnologia muito avançada, eles têm um pré-natal de ponta, enfim, eles têm uma grande capacidade. No Brasil, a gente, quando trabalha em hospitais, ditos hospitais de ponta, que são os hospitais universitários, a gente tem toda essa gama de tecnologia que a gente vai usar. Né? Então, essa é a situação. Então, o que vem a ser essa alteração? Então, você vai realizar um Doppler da artéria uterina entre a 20ª e a 24ª semana de gestação. Se não houver, tá, invasão trofoblástica, você vai ter uma vasoconstrição. Isso vai provocar o quê? Vai provocar o que nós chamamos de incisura protodiastólica. Então, como nós estamos observando aqui, isso é um Doppler de uma artéria uterina, que é realizado entre a 20ª e 24ª semana de gestação. Aí nós podemos raciocinar. Ora, se o Ministério da Saúde ele preconiza uma ultrassonografia na 24ª semana de gestação com o objetivo de você fazer um ultrassom morfológico, por que não você fazer um Doppler de artéria uterina? Tá? Se tiver normal, a gravidez vai ser normal. Tá? Vai ser normal. Essa gravidez vai ser normal. Agora, se ela tiver o que nós chamamos incisura, que é a sobe, queda e volta, tá? Sístole, cai, diástole. Você vai ter também uma gravidez normal. Tá? Agora, se você tiver uma incisura bilateral, que é essa setinha mostrando aí, essa incisura bilateral, tá? Isso poderá, mas os americanos dizem que é de 8% a 32%, nos dizer que esse paciente poderá apresentar uma pré-eclâmpsia, tá? Ele poderá apresentar uma pré-eclâmpsia. Mas só isso não é suficiente. Como vocês podem observar aí nesse diapositivo, olha lá, sístole, incisura e diástole. Mas olha a diástole desse paciente aqui em relação a essa aqui. Então, não é só isso, não. Você tem que ter incisura, sim, mas também resistência do vaso. Aí você pode aumentar a sua possibilidade de você fazer um diagnóstico mais precoce. Aumenta a sua possibilidade de fazer um diagnóstico mais precoce, não só a incisura, mas a resistência da artéria. Tá? Então, isso é importante no momento que você vai rastrear esse paciente. Tá? Então, aqui nós estamos vendo um Doppler normal, um Doppler de artéria uterina absolutamente normal, e aqui a gente vê um Doppler anormal, onde tem incisura e tem também aumento da resistência vascular. Tá? Olha a diferença. Tem um aumento da resistência vascular. Então, essa paciente tem uma grande possibilidade de fazer uma pré-eclâmpsia ou um crescimento intrauterino restrito. Tá? Ou um ou outro, ou os dois. Então, isso é importante na hora de você avaliar através do ultrassom morfológico. Tá? Podemos também utilizar, isso foi uma tecnologia descoberta por um amigo meu, mas foi um outro professor que utilizou isso para escrever vários trabalhos a respeito, de você avaliar a disfunção endotelial através do quê? Através da artéria braquial. Tá? Ele chamou esse método do método Dila. O que vem a ser? Você tem fatores obstétricos, pré-eclâmpsia anterior, gravidez gemelar, ou fatores constitucionais. Você já tem hipertensão arterial, você tem diabetes, você tem síndrome metabólica, você tem trombofilia. E aí você faz um Doppler de artéria uterina, placentação defeituosa, incisura bilateral, tá? Índice de resistência menor do que 0,58, isso vai levar a pré-eclâmpsia, toxemia. Mas se você utilizar a artéria braquial, submeter ela a um estresse, o que vai acontecer? Se tiver uma disfunção endotelial, você vai ter uma alteração desse paciente menor do que 15%, e aí você também vai predizer que esse paciente tem pré-eclâmpsia, mas o que acontece é que esse exame é muito tardio. Tá? É esse que é o problema, é um exame muito tardio. E se você tiver qualquer tipo de disfunção endotelial,
tá? Como, por exemplo, lúpus, como, por exemplo, esclerodermia, como, por exemplo, hipertensão arterial crônica ou diabetes, você pode ter disfunção endotelial e o DILA pode mostrar isso. Então, o que vem a ser isso? Primeiro, você vai lá e mede a camada basal da artéria braquial, tá? Você mede a camada basal da artéria braquial. E aí você faz uma oclusão com manguito durante 5 minutos. E depois você vai, solta o manguito e vai ver o que aconteceu, tá? Então, o que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer uma vasodilatação. Se essa vasodilatação não for uma vasodilatação significativa, acontece que esse vaso está lesado, tá? Esse vaso está lesado. Então, ela tem uma lesão endotelial, né? Então, como é que você pode fazer uma predição dessa pré-eclampsia? É aquilo que eu falei, é o pré-natal do futuro. Você começar a avaliar essa artéria uterina, esse feto, através do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, tá? Você tem a capacidade de avaliar esse Doppler de artéria uterina. Se ele estiver normal, você repete ele no segundo trimestre, está normal, a gravidez está normal. Se ele estiver anormal no primeiro trimestre, você vai realizar no segundo trimestre, 20, 23 semanas, normal, faz o DILA. Se o DILA estiver normal, gravidez normal. Se não estiver normal, pré-eclâmpsia. Isso aqui é uma predição. Os americanos, 8%, 32%. Mas isso aqui é uma coisa muito complexa para a gente realizar, porque pouquíssimas pessoas sabem o que significa DILA. Tá? Pouquíssimas pessoas sabem o que significa isso. Então, a gente vai usar, basicamente, para predição o Doppler de artéria uterina entre a 20ª, 23ª, 24ª semana de gestação. Tá? Na sua fisiopatologia, então, são alterações morfológicas e funcionais do organismo da gestante, portadora de doença hipertensiva específica da gravidez, que tem como causa fundamental o espasmo arteriolar. Presença de virilidade coriônica determina a forma misteriosa do surgimento do vasoespasmo. Foi Pichard que falou isso em 1978. Eu já estava na faculdade de medicina e eles não sabiam o que estava acontecendo ainda. Era misterioso para eles. Olha que interessante, em 78, eu no segundo ano de medicina, o Pichard falou isso. Pichard é o que usa o sulfato de magnésio para as pacientes com pré-eclâmpsia. E ele dizia que era uma forma misteriosa. Não, hoje a gente já sabe como é que é. Tá? A placentação defeituosa. Olha só como a medicina vai evoluindo. Ah, mas tem tantos anos? São 40 e poucos anos. Mas foi evoluindo. Já em 1985, 86, já sabia-se isso. Tá? Então, quais seriam a nossa fisiopatologia? Fatores imunogenéticos. Se eu falei que um pai, quando tem um filho com a mulher, ela não tem pré-eclâmpsia, se ela mudar o parceiro, ela possa ter pré-eclâmpsia, é óbvio que é um fator imunogenético, algum fator imunogenético, que vai levar a uma invasão trofoblástica inadequada, perfusão baixa de placenta, doença vascular materna, endotoxinas placentárias, tecido trofoblástico vai estar aumentado, lesão endotelial, reativação vascular e vasoespasmo arteriolar. Tudo isso é a sequência que a gente vai ter. Tá? Então, quais seriam as alterações vasculares? Primeiro, vasoespasmo, hipertensão arterial. Segundo, disfunção do endotélio vascular. Então, vai haver aumento de permeabilidade capilar, edema. Tá? Aumento da reatividade vascular da angiotensina 2, tá? Aumento da prostaglandina, diminuição da prostaglandina 2, aumento do tromboxano, que é um potente vasodilatador, e diminuição do óxido nítrico. Tudo isso vai haver a lesão do endotélio vascular. Tá? Então, na sua fisiopatologia, alterações hepáticas, particularmente na síndrome HELP. Mas eu tenho visto algumas coisas extremamente interessantes em relação a isso. Você vai ter uma necrose hemorrágica periportal, o hematoma subcapsular, ruptura de fígado, tá? E aumento das enzimas hepáticas. É óbvio que vai começar sempre com a grande maioria das vezes, com o aumento das enzimas hepáticas, né? Ela dobra. Então, isso não quer dizer que a pessoa que faça síndrome HELP vá ter ruptura de fígado, mas pode acontecer, a gente mostrando aqui por necropsia esse paciente que apresentou essas alterações. Alterações cerebrais, visuais,
convulsão, edema, necrose hemorrágica ou hemorragia difusa, deslocamento de retina e amaurose. Felizmente, uma necropsia de um paciente que apresentou crise convulsiva, uma hemorragia cerebral grave que levou o paciente a óbito. Tá? Então, essas são as consequências. Tá? Alterações sanguíneas, a síndrome REL, trombocitopenia e necrose microangiopática. Vai haver uma hemoconcentração e uma hipoalbuminemia. Então, necrose hepatocelular e alterações plaquetárias. Então, veja bem como é uma doença sistêmica. Tá? Alterações renais, retenção de sódio e água, edema, baixo fluxo plasmático renal, diminuição da filtração glomerular, aumento do ácido úrico, endoteliose glomerular capilar, que vai levar à proteinúria. Para vocês terem uma ideia, em 1978 e 1979, como a gente não sabia a etiopatogenia da pré-eclampsia e ela tinha proteinúria, a gente fazia punção de rim, tá? Punção de fígado. Olha só que loucura, né? Então, a gente era altamente invasivo. A gente estudava o paciente com procedimentos altamente invasivos. Tá? E alterações placentárias. Quais seriam as alterações placentárias? A ausência da segunda onda de migração trofoblástica, baixa do fluxo sanguíneo útero-placentário em 40% a 60%, levando aqui ao não crescimento do concepto, infartos placentários, descolamento prematuro de placenta, baixa dos estrogênios e do hormônio lactogênio placentário e uma hiperatividade uterina. Então, o útero aumenta o tônus durante a pré-eclâmpsia, aumenta o tônus. Então, isso diminui também o aporte sanguíneo para o concepto. Tá? O quadro clínico, aquilo que a gente já falou, e vamos repetir, porque é sempre bom falar de novo, repetindo, a gente vai aprendendo. Tá? Pressão sistólica 140 ou pressão diastólica 90, maior ou igual. A pressão diastólica, desaparecimento do som da onda V de Korsakoff, vocês aprenderam isso em PAP 1, PAP 2 e PAP 3. Tá? Mão, face, membros e genitália, edema, que não é diagnóstico, mas a gente tem que observar. Um ganho ponderal acima de 1 quilo por semana, então, quando você vai pesar o paciente, você vai ver se ela está tendo um ganho ponderal, é importante. Tá? Proteinúria é essa, de 300 miligramas em 24 horas. Tá? Alterações de coagulação, plaquetopenia e coagulação intravascular disseminada. Então, é ativação do sistema de coagulação, aumento da agregação e da adesividade plaquetária, diminuição da atividade da antitrombina 3 e aumento do produto da degradação de fibrina. Como vocês podem observar a perna daquele paciente, tá? Ela não foi operada ali, ela foi operada de operação cesariana. Aquilo é pura e simplesmente alguém colocou a mão na perna dela para passar ela da marca. Só em fazer esse movimento, devido à plaquetopenia, ela faz uma coagulação intravascular disseminada, fez um hematoma ali, só em colocar a mão e trazer o paciente. Para vocês verem como essa doença é uma doença grave. Tá? O diagnóstico, a gente já passou por isso, mas nós vamos repetir, porque é importante também. Pré-eclâmpsia, síndrome específica da gravidez, que ocorre após a 20ª semana de gestação, pressão arterial maior ou igual a 140/90 após a 20ª semana, em paciente com gestação normal, com pressão arterial anterior normal, proteinúria de 300 miligramas em 24 horas ou uma fitinha positivo ou spot, que é a relação creatinina e proteinúria maior ou igual a 0,3 miligramas por diluição. Tá? E aí eu sempre faço aquela pergunta, o que é pré-eclâmpsia grave? Pré-eclâmpsia grave é aquela que não é pré-eclâmpsia leve. O que é pré-eclâmpsia leve? Pré-eclâmpsia leve é aquela que não é grave. Então, qualquer um desses fatores aqui caracteriza a pré-eclâmpsia grave. Tá? Pressão arterial maior que 160 por 110 milímetros de mercúrio, proteinúria maciça, tá? Apesar que o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia ele diz que não é para interromper a gravidez, mas você tem que ficar de olho, porque essa proteinúria está muito maciça.
oligúria, quer dizer, ela está urinando muito pouco, distúrbio cerebral e visual, edema pulmonar e cianose, dor epigástrica do quadrante superior, alterações de função hepática, trombocitopenia e o crescimento intrauterino restrito. Ah, o crescimento intrauterino restrito entra na pré-eclâmpsia grave? Entra. Tá? Se você tiver mesmo uma pressão arterial de 140/90 e a criança não está crescendo, é grave, porque você vai ter que tomar uma decisão, porque essa criança vai fazer hipoxia, vai fazer uma lesão cerebral por falta de oxigênio. Então, é grave. Tá? Os diagnósticos diferenciais: glomerulonefrite difusa aguda, pielonefrite crônica com reagudização, nefrose, glomerulonefrite crônica, lúpus eritematoso sistêmico e feocromocitoma. Tudo isso é diagnóstico diferencial de pré-eclâmpsia. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, o nosso grande problema da diferenciação entre a hipertensão arterial crônica e a pré-eclâmpsia, em pacientes avaliados após a 20ª semana de gestação. E você não tem dados prévios, vai dificultar o diagnóstico, tá? Porque ela pode ser uma pré-eclâmpsia pura ou sobreposta. Então, a gente tem que fazer qual o nosso tipo de propedêutica aqui para diagnóstico diferencial. História pregressa, cifra de pressão arterial, se a pressão arterial estiver muito alta, é sinônimo que ela está fazendo uma pré-eclâmpsia superajuntada, a hipertrofia ventricular, quer dizer, área cardíaca e o ecocardiograma, tá? Fundo de olho, vê o fundo de olho, tá? Função renal e Doppler de artéria uterina. Então, isso é importante. E para esse diagnóstico diferencial, então, pré-eclâmpsia, normalmente, ele vai em pacientes mais jovens, a hipertensão arterial crônica em pacientes acima de 30 anos, a paridade normalmente é primípara, a hipertensão crônica é multípara, o início é após a 20ª semana, o outro é antes da 20ª semana, a reatividade vascular está aumentada, na hipertensão arterial crônica está inalterada, após a gravidez, a pré-eclâmpsia some a hipertensão, tá? A hipertensão crônica persiste, o eletrocardiograma e o ecocardiograma é normal, e na hipertensão arterial crônica você vai ter uma sobrecarga esquerda, fundo de olho, alterações funcionais, na hipertensão crônica, alterações anatômicas, o ácido úrico estará aumentado na pré-eclâmpsia e normal na hipertensão crônica, teste de hipotensão de decúbito lateral negativo, tá? E teste da hipotensão de decúbito lateral positivo, que é o teste do rolamento, tá? Doppler de artéria uterina com incisura, na hipertensão arterial crônica sem incisura. Né? E na diagnóstico de eclâmpsia, crise convulsiva seguida ou não de coma, tríade característica da pré-eclâmpsia. Tá? Então, hipertensão, proteinúria e crise convulsiva. Diagnóstico diferencial na síndrome convulsiva: encefalopatia hipertensiva, epilepsia, histeria, tétano, tumor, abscesso ou tromboflebites cerebrais. E coma, que existe uma eclâmpsia chamada eclâmpsia comatosa. O paciente não faz crise convulsiva, ele entra em coma. Tá? A grande maioria dos pacientes vai a óbito quando ele pura e simplesmente entra em coma. Então, esse coma pode ser um diabético, insulínico, porque tomou insulina, o paciente pode ter tomado um opiáceo, um barbitúrico, urêmico, tá? Intoxicação por cobre ou um acidente vascular cerebral. Tá? Então, são diagnósticos diferenciais. O tratamento, qual seria o tratamento? Então, tratamento preventivo da pré-eclâmpsia. Aí é uma coisa muito discutida em relação a esse tratamento preventivo da pré-eclâmpsia. Alguns autores dizem que sim, outros dizem que não. Pelo sim, pelo não, é melhor a gente fazer uma prevenção. Tá? Então, são considerados efetivos e recomendados na prática clínica apenas o uso de aspirina em dose baixa e suplementação com cálcio para grupos de risco. Quais seriam os grupos de risco? Gravidez gemelar, diabetes, pacientes hipertensas crônicas. Nós vamos fazer o quê? Para gestantes de risco, aspirina em baixa dose, 100 mg diário à noite, iniciado antes da 16ª semana de gestação, é quando vai haver a segunda onda de migração trofoblástica e vai suspender esse medicamento na 36ª semana para evitar riscos potenciais de sangramento aumentado no parto. Então, observe o seguinte: aspirina não funciona para absolutamente nada, segundo alguns cardiologistas. Bem, eles podem falar o que eles quiserem, porque eu sou hipertenso e eu tomo aspirina todo dia. Tá? Eu tomo aspirina todo dia.
Por quê? Porque eu sou hipertenso, eu tenho lesão endotelial. Se eu tenho lesão endotelial, se eu tenho meu endotélio inflamado, eu vou tomar aspirina. Tá? E já conversei com alguns cardiologistas, besteira. O outro, pode tomar. O outro, não sei. Eu tomo e acabou. Então, é o meu pensamento. É a autonomia que eu tenho de ser médico e ser paciente ao mesmo tempo. Tá? Então, eu usaria? Eu uso na gravidez tranquilamente, paciente com hipertensão arterial crônica, que chega lá no nosso ambulatório, muitos de vocês viram que eu vou usar aspirina nesse paciente. Tá? Então, eu vou utilizar aspirina. Cálcio é mais na alimentação. Tá? Então, aqui é um tratamento preventivo, 2 trabalhos a respeito da prevenção da aspirina, tá? E da meta-análise da utilização de aspirina. Né? E suplemento de cálcio. A dieta com pouco cálcio tem sido relacionada à incidência aumentada de pré-eclâmpsia. Se tem benefício em gestantes de alto risco para pré-eclâmpsia com dieta pobre em cálcio, não tem benefício para gestantes de baixo risco. Então, recomenda-se uma dose de 1 grama por dia a partir da 12ª semana de gestação. Então, a gente vai usar cálcio, tá, para pacientes de risco, tá, a partir da 12ª semana de gestação e 16 semanas para paciente com aspirina na 16ª semana. Professor. Oi. Mas esse cálcio é suplementado ou é na dieta? É suplementar, tá? Cálcio suplementar. Porque, infelizmente, os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde são muito desnutridos, tá? Nós estamos passando por... Sempre foi assim. Desde que eu entrei para a faculdade, em 1977, assim, os pacientes são muito desnutridos, não comem o suficiente, não bebem leite, não comem queijo, bebe leite, não come queijo. Esse é o problema. Então, um suplemento de cálcio tem que ser por via oral. E qual é o que vocês usam? Tem vários aí no mercado. Tem vários. Né? Efervescente, tem vários. Tem vários cálcios então... aí que você pode utilizar. É que o nome comercial eu não sei, eu só boto lá cálcio, 1 grama, e a gente vai ver aí e procura. Porque é uma coisa muito importante, eu falo isso abertamente para todo mundo, para meus pacientes, para todo mundo. Eu não sou decorador de bula de remédio. Tá? A partir do momento que existia um tal de DEF, que era ele é desse tamanho, só de remédio. Então, eu não consigo decorar tudo, eu não vou decorar isso tudo. Tá? Então, eu vou lá no meu telefone e procuro. Não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar chateado, o paciente não vai ficar chateado com você, não. Tá? Então, a gente vai ver qual a melhor forma. Eu acho que a gente deve utilizar cálcio para esses pacientes de risco. Então, o problema é esse, a gente não sabe quem vai ter, quem não vai ter. Então, não vai usar para todo mundo. Então, a gente vai utilizar para aquele paciente que é um paciente hipertenso, que é um paciente diabético, que é um paciente lúpica, que é um paciente com esclerodermia, enfim, a gente vai utilizar para esses pacientes que são gravidez gemelar, são pacientes de risco. Tá? Então, o tratamento preventivo, segundo a Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, no de respeito à prevenção da desordem hipertensiva na gestação, de aspirina em baixa dose, deve ser recomendado em mulheres consideradas de alto risco. Tá? O AS deve ser iniciado 12 a 28ª semana de gestação, preferencialmente antes da 16ª semana, e deve ser mantido até o parto, ou seja, para com 36 semanas. E a suplementação de cálcio deve ser evidenciada de reduzir o risco da doença hipertensiva na gravidez nas pacientes que têm baixa de ingesta. Então, por isso que a gente diz que a incidência de pré-eclâmpsia no Nordeste e no Norte é altíssima. E em países como a África subsaariana, é um absurdo isso, que morre de gente na África subsaariana, tá? E o pessoal não valoriza isso, em hipótese nenhuma. A ONU não valoriza. Não tem problema não. Lá deixa eles morrerem lá. Tá? Fica mais preocupado em outras coisas. Tá? Não vou entrar em política, porque senão eles me derrubam meu canal. Tá? Então, a conduta da pré-eclâmpsia. O objetivo do tratamento da pré-eclâmpsia é prevenir complicações fetais, como o descolamento prematuro de placenta, vai ser uma aula que eu vou dar, o acidente vascular cerebral, o edema agudo de pulmão, insuficiência renal e agravamento da pressão arterial da pré-eclâmpsia grave, como a síndrome HELP e a eclâmpsia. Então, o objetivo nosso é evitar tudo isso. Então, a gente tem que fazer o quê? Como a gente vai evitar isso? Não é a placentação defeituosa? Interromper a gravidez. Tira o feto fora, porque tem que tirar a placenta. Tá? Então, para o feto, evitar o parto prematuro, mas muitas das vezes é complicado, e o desconforto respiratório do recém-nascido.
a gente vai utilizar corticoide com o objetivo de maduração do pulmão fetal, tá? Então, a terapia antihipertensiva, tá? Qual é a terapia antihipertensiva? Eu falei isso para vocês, eu já dei aula disso também lá no pré-natal para vocês, que é o seguinte: crise hipertensiva, 160 por 110 milímetros de mercúrio, interno paciente, hidralazina intravenosa, tá? Você vai pegar 1 ml, que tem 20 miligramas por ml, vai diluir 19 ml de soro fisiológico, vai administrar 5 ml IV lentamente, podendo repetir de 5 a 10 ml, no máximo 20 miligramas, de 20 a 30 minutos. Esse é o tratamento, tá? Não esquecer, sempre, no paciente com crise hipertensiva, usar sulfato de magnésio, porque ele vai proteger o cérebro da paciente e evitar que ela faça crise convulsiva, tá? Vou mostrar isso para vocês depois. Então, a terapia antihipertensiva pré-eclâmpsia. O labetalol é uma alternativa eficaz para o tratamento agudo, mas não está disponível no nosso meio. A nifedipina é considerada a droga de primeira escolha por alguns autores, principalmente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Mas nós sempre utilizamos o Colégio Americano de Ginecologia. Eu sempre usei isso, é hidralazina intravenosa. O nitroprusiato de sódio deve ser reservado para casos de cefalopatia hipertensiva ou crise hipertensiva não responsiva aos demais tratamentos. E é tratamento terapia intensiva, tá? Eu não tenho experiência com ele, porque quem vai fazer é o pessoal da terapia intensiva. Mas, a partir do momento em que ela está com essa encefalopatia hipertensiva, com essa crise hipertensiva, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar baixar a pressão arterial, tirar o feto, tirar a placenta e mandar para o CTI. Tá? Inibidores da ECA e outros medicamentos, propanolol, não devem ser utilizados, pois possuem risco para o feto. Então, a gente não usa essas substâncias, losartana, captopril, beta-bloqueador, a gente evita utilizar isso, tá? Evita utilizar. Então, o tratamento da crise hipertensiva arterial, então, aquilo que foi falado aí, esse é o manual da Febrasgo, olha só, paciente posicionado em cubo lateral, instalar soro glicosado e administrar nifedipina. Ele administra nifedipina. Eu acho que a hidralazina seria o melhor, tá? E aí ele fala, pode utilizar o labetalol e o nitroprusiato de sódio, porque eu não tenho experiência, mas aqui só mostrando como ele é utilizado. Mas isso aqui é o manual da Febrasgo, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Tá? Por quê? Porque muitas das vezes, nós estamos diante de determinados locais onde a distância para você levar esse paciente para o hospital é muito grande. Tem municípios que não tem um médico, é um médico só. Tá? E você tem que levar o paciente 200 quilômetros de distância. Então, se ele está numa crise hipertensiva, você não faça hidralazina intravenosa, mesmo que você tenha, porque pode cair a pressão arterial, pode levar ao óbito fetal. Então, você pode utilizar a nifedipina. Seria a segunda droga de escolha para o tratamento. Então, a Febrasgo, ela vai, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, vendo isso, ela pura e simplesmente coloca esse manual, tá? Coloca esse manual, onde você tem que observar a pressão arterial a cada 5 minutos, tá? Por 20 minutos, após a medicação, e depois vai utilizando. E, se não houver resposta adequada, aí você vai usar a hidralazina, mas você já vai mandar esse paciente para uma unidade hospitalar. Tá? Isso aí é a mesma coisa que a Associação Americana de... Professor. Pois não. Então, e aí, se você administrar numa crise hipertensiva e ela fazer uma hipotensão significativa, você expande para poder melhorar? Vou expandir. Expansão. Vou expansão, tá? Entendi. E quando é uma grávida que tenha não esteja na crise hipertensiva, aquele valor entre 140 e 160, você vai usar Olha o só, alfa-metidopa? se ela tem pré-eclâmpsia, a gente só vai medicar quando a pressão arterial tiver 160 por 110, tá? Mas ninguém faz isso. Pré-eclâmpsia. Né? Ou qualquer um outro fatores dizendo que ela é pré-eclâmpsia grave. A gente só medica paciente hipertensa crônica, tá?
Na pré-eclâmpsia, você vai observando. Se você vê que a pressão está aumentando, primeira coisa que você tem que pensar, vou interromper a gravidez. Tá? Primeira coisa. Depois vou mostrar para vocês a sequência do que a gente faz. Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, vou interromper a gravidez. Tá? O paciente bateu no meu hospital, que eu estou de plantão, ela tem pré-eclâmpsia, primeira coisa que eu falo, vou interromper a gravidez. Acabou. Tá? Ah, não, peraí, não sei o quê, não tem discussão. Eu vou interromper a gravidez. Principalmente se estiver acima de 34 semanas. Eu não aguardo de jeito nenhum. Porque eu vou levar esse paciente ao óbito. Tá? Então, tem que interromper a gravidez. Agora, ela fez uma crise hipertensiva. O que eu vou fazer? Se eu estiver no hospital, eu vou fazer hidrolazina. Tá? Você faz hidrolazina 5 ml, devagar, monitorada. Tá? Você não pode baixar a pressão arterial bruscamente para 10 por 100 por 60, em hipótese nenhuma, você vai baixando no máximo 20 a 25% da pressão arterial, tá? Depois para. Aí faz um anticonvulsivante, que é o sulfato de magnésio, que além de ele ser um potente, ele não é um potente, ele protege muito bem o sistema nervoso central, ele faz uma discreta vasodilatação também. Então, ele é bom para isso. Ele evita a crise convulsiva e também ele vai ser utilizado como vasodilatador. Então, você utiliza essas duas substâncias, hidralazina e sulfato de magnésio. Equilibrou o paciente, tá? Equilibrou o paciente, vê a idade gestacional. Se estiver abaixo de 34 semanas, corticoide, tá? E fica em cima desse paciente corticoide. Na primeira ou outra crise hipertensiva, tira o feto. Ah, mas vai estar prematuro. Não importa, você tem que preservar a mãe. A mãe é o nosso objetivo, tá? Preservar sempre a mãe. A matriz é o objetivo nosso, tá? Ah, escolha de Sofia. Não é escolha de Sofia, é a mãe. Eu vou ter que preservar a mãe, porque ela pode ter outra gravidez. Se ela morrer, não tem jeito. E aí, o que eu faço? Hidralazina, sulfato de magnésio. Todas. Crise hipertensiva, eu faço isso. Veja a idade estacional. Está com menos de 34 semanas? Corticoide. Se nesse período de 2 dias ela tiver crise hipertensiva de novo, eu interrompo a gestação. Não vou esperar. Tá? Não vou esperar. Primeiro, que esse feto vai estar sob um estresse de oxigênio muito alto. Então, a sobrevivência dele, ele vai amadurecer. Ele tem que amadurecer, porque ele vai morrer. Então, ele vai amadurecer também. Maduração precoce dessas crianças pequenininhas, eles amadurecem. Você vai lá no CTI e vê uma criança de meio quilo, 600 quilos, que consegue sobreviver. Né? Fala, Ronaldo. Fala, professor. Bom dia, Ronald. Aqui, então, eu fiquei nessa dúvida aí em relação a esse tratamento. Então, se eu for fazer uma transferência no paciente, eu opto pela nifedipina. Se o paciente já estiver dentro do hospital com todo aparato, aí eu posso fazer hidralazina e o magnésio, sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio. E você vai ficar em cima do paciente, tá? Você tá, não respondeu com sulfato de hidralazina. Desculpa até eu falar isso, que eu sou cirurgião, tá entendendo? Então, eu tenho uma ganância cirúrgica muito grande. O paciente já entrou, já vou com o bisturi na mão, tá? Eu vou resolver isso, eu não vou esperar. Eu não vou esperar, não. Eu vou interromper a gestação. É a melhor outra forma. Coisa. Então, não melhorou a princípio com a hidralazina ou com o sulfato de magnésio, aí você manda para UTI para esperar, pode usar niprid. Eu equilibro ela 4 horas. Eu espero 4 horas, tá? Equilibrei o paciente 4 horas, se eu estou sentindo que não vai melhorar, eu tiro o feto. Entendi. Então, quanto que você vai usar o nitroprusiato? Porque, no caso, você teria que estar Eu não vou usar. Quem vai usar o nitroprusiato vai ser o pessoal do CTI depois que eu tirar o feto. Tá? Ah, entendi. Beleza, obrigado. Eu não vou usar o nitroprusiato. Eu não vou usar. Eu vou interromper a gravidez, não importa. Tá? Eu vou interromper. E posso dizer para você que eu já salvei muita gente assim, tá? E já vi muita paciente morrer porque a pessoa fica esperando. Não eu não espero, eu interrompo. Tá? Professor, tudo bem? Oi, fala. E no caso, então, aquilo que eu te perguntei, na pré-eclâmpsia, abaixo de 160, não faz nada, só observa. Não, só observa. E você vai ficar observando ela semanalmente. Tá? Paciente com hipertensão arterial é pré-natal semanal. Semanal. Não tem esse negócio, não.
Tem uma coisa interessante, que acho que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que se um paciente fizer 140/90 de pressão arterial e ela nunca teve hipertensão, a primeira coisa que tem que fazer é internar o paciente. Interna o paciente e começa a avaliar ele internado. Infelizmente, a gente não tem leito para todo mundo aqui no Brasil para fazer isso. E se eu começar a fazer isso dentro de uma unidade hospitalar, vão me crucificar. E aí, medicação, que é a alfa-metildopa, Aldomet, que funciona 72 horas depois do primeiro comprimido. Tá? Vai demorar a funcionar. Né? Então, normalmente, a gente entra nas pacientes com hipertensão crônica. Mas o que acontece? Eu acho, é a minha opinião também, eu concordo plenamente. Se você tem um paciente que não estava com pressão arterial alta e ela faz uma hipertensão de 140/90, daqui a 4 horas você vai, ela está com 140/90, interna essa paciente. Vamos fazer uma bateria de exame nela para saber o que está acontecendo. Tá? Porque a gente vai evitar que ela morra. É óbvio isso, na minha concepção. Aí o que acontece? Vai para o pré-natal, na saúde da família, não importa, e dá um remédio para a paciente, ela fica tomando antihipertensivo, e normalmente subdose. Tá? Fica dando Aldomet de 250, de 12 em 12 horas, isso é subdose, é 750 para cima. Então, é um grande problema isso. É um grande problema que a gente tem. Tá? O sistema está travado. Então, é o problema. A gente tem que ter leito para internar esses pacientes. Interna esse paciente para avaliação. 48 horas você avalia ele da alta hospitalar. Tá? Você vai ver a pressão arterial, você vai monitorar a pressão arterial dele de 4 em 4 horas, durante 48 horas. Né? E aí você vai ter uma boa avaliação, uma boa forma de avaliar. Tá? Então, a terapia preventiva anticonvulsivante, a droga de escolha para prevenção da eclâmpsia é o sulfato de magnésio. O tratamento com sulfato de magnésio deve ser durante o trabalho de parto, previamente à cesariana, sempre que existirem sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia. Se fez crise hipertensiva, pode fazer eclâmpsia a qualquer momento. Deve ser utilizado até 24 horas após o parto, em casos de eclâmpsia, tá? E se administrar intravenoso, utilizar bomba de infusão, controle rigoroso para evitar depressão e parada respiratória. Tá? Então, essa aqui é a terapia preventiva com anticonvulsivante. Sulfato de magnésio, 4 gramas intravenoso, dose 1, diluir para 8 ml de solução a 50%, em 12 ml de soro glicosado a 5%, misturar bomba de infusão em 10 minutos. E aí você vai fazer a manutenção. Tá? Sulfato de magnésio, 1 a 2 gramas por hora intravenoso, diluído, tá? Em 4 ml de solução a 50%, em 460 ml de soro glicosado a 5%, misturar em bomba de fusão 20 a 50 ml por hora. Só continuar a medicação se diurese for maior do que 25 ml por hora, frequência respiratória maior que 12 incursões por minuto, reflexo patelar presente, manter a medicação por 24 horas após o parto. O antídoto sulfato de magnésio é o gluconato de cálcio, 1 grama intravenoso, perfundido em 10 minutos. Tá? 1 grama intravenoso perfundido em 10 minutos. E a avaliação laboratorial. Então, qual é a rotina da doença hipertensiva específica da gravidez? É isso que eu falei, internar aquele paciente, com 140/90, hemograma completo, ureia, creatinina, TAP, PTT, tempo de sangramento, TGO, TGP, bilirrubina totais de frações, tá? LDH, ácido úrico, proteína totais de frações, EAS, proteína urinária, creatinina urinária, proteína de 24 horas. Isso aí é o básico, tá? O básico. Então, é isso que nós temos que fazer. Suspeita diagnóstica, a relação proteína-creatinina, tá? Ou proteína em fita. Avaliação inicial, oxímetro de pulso, hemograma, creatinina, plaqueta, transaminase, TGO, LDH, plaqueta, creatinina, TGO. Então, o acompanhamento desse paciente, que é importante. Aquilo que eu falo sempre. Pré-eclâmpsia, interromper a gravidez. Tá? A cura da pré-eclâmpsia só ocorre após a retirada da placenta.
Por isso, a conduta clínica depende do balanço entre a gravidade da doença e a idade estacional. 34 semanas, eu já estou querendo sartar fora esse feto. Presença de um feto maduro e razão para que faça o tratamento definitivo da enfermidade. Nascimento. Quando interromper a gravidez? 4 horas após a estabilização do quadro clínico. Se a gravidez for maior ou igual a 34 semanas. Fez crise hipertensiva? Hidralazina, sulfato de magnésio, cesariana. Ou indução do parto. Ah, você pode induzir o parto? Pode. Mas é complicado isso. 48 horas depois de iniciada a aceleração da maturidade pulmonar, se a gravidez for menor do que 34 semanas e se a resposta clínica ambulatorial ao tratamento for adequada. Tá? Então, fiz o tratamento, foi adequado? Tem menos de 34 semanas? Vou fazer sulfato de magnésio. Aí eu vou ver quem? Eu sempre vou ver a mãe e o feto. Se houver comprometimento da vitalidade fetal, tiro também o concepto. Tá? Mas aí você tem vários exames para fazer, Doppler de artéria cerebral média, Doppler de artéria umbilical, Doppler venoso, enfim, vários tipos de exame que você pode realizar para saber se realmente esse feto está comprometido para você interromper a gestação. Tá? Indicações maternas e fetais de interrupção da gestação na pré-eclâmpsia grave abaixo de 34 semanas. Esse é o manual da Febragem. Tá? Síndrome HELP, interrompe. Eclâmpsia, crise convulsiva, interrompe. Edema pulmonar com saturação abaixo de 94, interrompe. Pressão arterial sem controle, apesar da medicação, interrompe. Creatinina sérica aumentada, de 1,5 mg de diluição, ou oligúria, interrompe. Suspeita, descolamento prematuro de placenta, que é uma forma aguda, tá? Ruptura prematura das membranas ovulares ou início do trabalho de parto, interrompe. Fetal, crescimento fetal abaixo do percentil 5, é um gráfico que tem, abaixo do percentil 5, desacelerações fetais tardias repetidas na cardiotocografia, tá? Doppler venoso com onda A patológica, olha só, Doppler venoso, você vai até o Doppler venoso, tá? Morte fetal, aí induz o parto, suspeita de descolamento prematuro de placenta, ruptura prematura das membranas ovulares, início do trabalho de parto, você vai interromper a gestação, tá? Se essa paciente tiver pré-eclâmpsia, mas não for grave, 37 semanas, interrompe a gestação. 37 semanas. Ah, vai fazer cesariana? Não. Indução do parto. Tá? Interrompe a gestação. Induz o parto. Por quê? Porque se ela é uma doença que ocorre em todo o seu sistema vascular, se você ficar mantendo a gravidez, você vai piorar o futuro dessa paciente. Então, interrompe a gestação com 37 semanas. Interna, avalia, feto está bem, cardiotocografia, ultrassom, Doppler, está tudo bem. Induz o parto com misoprostol, tá? E ela tem o tônus uterino aumentado, ela responde muito rápido. Ela responde rápido, tá? Pré-eclâmpsias com sinais de gravidade com mãe e fetos estáveis, inclui pré-eclâmpsia superposta, 34 semanas, interrompe a gravidez. Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade complicada com mãe estável e feto viável, inclui HELP, pré-eclâmpsia superposta, logo após a estabilização materna. Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade com feto inviável, logo após estabilidade materna também. Tá? Referência da Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia. Interrompe a gestação. Pós-parto na pré-eclâmpsia. Em geral, o quadro melhora substancialmente 24 horas após o nascimento. A hipertensão arterial persiste no pós-parto. Medicamento sempre é por controle por via oral. Você pode fazer medicamento por via oral. Evitar diuréticos, tá? Que é um potencial de suprir a lactação. Exposição neonatal a metildopra, labetalol, captopril, nefitipina é considerado seguro. Aí você pode usar o captopril, você pode usar um beta-bloqueador, tá? São todos eles podem utilizar, que são boas opções para amamentação. Mas se ela fizer uma crise hipertensiva no puerpério, hidralazina de novo nela, tá? E sulfato de magnésio de novo, que ela pode fazer crise convulsiva no pós-parto. Já vi paciente fazer muita crise convulsiva no pós-parto.
Tá? Você faz crise convulsiva, você equilibra o paciente, tira o feto e ela depois continua fazendo crise convulsiva. Isso é uma coisa grave que pode acontecer. Tá? Na eclâmpsia, internação do paciente com assistência intensiva, garantir a permeabilidade das vias aéreas, aspiração de secreções e oxigênio em catéter nasal, cateterismo nasal e vesical com controle horário de diurese, contenção do paciente no leito, proteção da língua durante a convulsão, avaliação laboratorial de urgência, tá? Fibrinogênese, série vermelha, plaqueta, TAP, PTT, completar a rotina de pré-eclâmpsia leve, hidralazina parenteral, sulfato de magnésio, conforme rotina de pré-eclâmpsia grave, tratamento das complicações clínicas, como edema agudo de pulmão, se presente, interromper a gestação 4 horas depois de estabilizar o quadro clínico, em qualquer idade gestacional, manter o tratamento por 48 a 72 horas após o parto. Tá? Da síndrome HELP, acrônimo da HELP, hemólise, aumento de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Ela se desenvolve de 0,1 a 0,8 de todas as gestações. 1/3 diagnóstico assim de HELP é no pós-parto. Anemia hemolítica microangiopática, vasoespasmo e alterações no fígado materno. Sintomatologia pobre, mal-estar, epigastralgia, náuseas, vômito, cefaleia. Então, os pacientes, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor epigástrica, e não consideram isso. Tá? Grau de suspeita de caso de plaquetopenia em pacientes com pré-eclâmpsia grave, pensar sempre em síndrome HELP. Tá? 2% dos casos de síndrome HELP forma hematoma hepático, que vai ser diagnosticado por ultrassonografia. O tratamento varia de conservador até cirúrgico, se tiver uma ruptura hepática. Na presença de hematoma sem ruptura, cesariana, e não realizar a exploração cirúrgica pelo risco de ruptura naquele momento. Tá? Não realizar. Então, aqui, síndrome HELP, esfregaço do sangue periférico, você vai ver você vai ver alterações, bilirrubina, tá? Prova de função hepática, LDH, DHL, enfim, você vai ver todas essas alterações da função hepática, plaquetopenia. É importante a gente ter esses números, esses parâmetros. Tá? Conduta, ele é uma emergência obstétrica. O que é urgência? Você tem tempo de esperar. Síndrome HELP é emergência. Atendimento imediato. Acima de 34 semanas, indução do parto imediato, controlando a crise hipertensiva, utilização de sulfato de magnésio e derivados quando indicado. Abaixo de 34 semanas, na ausência de complicações graves, como hematoma hepático, plaquetopenia grave e eclâmpsia, corticoide e interromper a gravidez. Tá? Ter manejo realizado na UTI materna e neonatal. Então, professor. Oi, fala. Se eu falar uma plaquetopenia grave, seria abaixo de 50 mil? Ou não, 100 mil. 100 mil já. Tá. 100 mil. Já é plaquetopenia grave, 100 mil. Tá? Quando você baixa de 100 mil, se você continuar a seguir, ela vai, ó. Então, bateu 100 mil, já fica de olho. Deu 95 mil, já está com um problema seríssimo aqui. Tá? Então, síndrome HELP o grande problema é que todo mundo fica esperando o tal do HELP. E ele não vai no HELP todo. Às vezes fica só na plaquetopenia. Tá? Então, ele tem que tomar cuidado. E aquilo que eu mostrei ali, muitas das vezes, o sintoma, o paciente, estou com dor de cabeça, estou com dor epigástrica. Aí você vai lá, faz uma dosagem de plaqueta, tá? 110. Aí você fala, isso não é nada, não. É sim, gente. Cuidado. Morre. Aí depois não adianta dizer que não sabia, tá? Se for durante a cesariana, tiver plaquetopenia menos de 100 mil, laparotomia imediata, infraumbilical, porque sangra menos, diminui o risco de hematoma e descolamento subaponeurótico. Se a plaqueta for menor que 70 mil, evitar bloqueio anestésico peridural, realizar anestesia geral, e se ela for submetida à cesariana, transfusão de plaqueta se estiver abaixo de 50 mil. Tá? No 2 aqui é o nosso grande problema, eu não gosto de falar isso, mas anestesista brincadeira. O paciente está com plaquetopenia. Não, vou fazer um bloqueiozinho. Pô, vai fazer um bloqueiozinho? Vai enfiar uma agulha num paciente que está com plaquetopenia? Tem que entubar, tá? Não tem jeito, mas
Eu não vou discutir aqui, porque vai para o meu canal. Conduta no pós-parto, período crítico às primeiras 24 horas. Piora transitória do quadro clínico devido ao consumo de plaquetas e fatores de coagulação. Deve ser internada numa UTI. Tá? Controle laboratorial, mesmo parâmetro diagnóstico, monitorar diurese, pressão arterial abaixo de 160 por 110. Havendo diurese espontânea acima de 25 ml por hora, creatinina normal, queda do LDH, ou seja, não está imobilizando mais, melhoras do níveis de plaquetas e transaminases hepáticas, a doença entrou em remissão. Tá? Aconselhamento e prognóstico no pós-parto. Tá? Se ela fizer uma pré-eclâmpsia antes da 30ª semana de gestação, tem chance de recorrência de 10% na próxima gestação. Síndrome HELP, ela tem recorrência de 5% na próxima gestação. Recorrência de pré-eclâmpsia é maior entre as mulheres que tiveram troca de parceiro na próxima gestação. Aconselhamento e prognóstico no pós-parto. A literatura sugere cada vez mais relação positiva entre pré-eclâmpsia, eclâmpsia e hipertensão arterial crônica, doença cardiovascular, acidente vascular isquêmico e mortalidade precoce no futuro. Tá? Paciente no momento da alta, ela tem que ser orientada a manter uma vida saudável do ponto de vista cardiovascular e metabólico, evitando fumar, evitando engordar, dieta balanceada para evitar hiperglicemia, tá? Observar o colesterol e prescrição de dieta e exame físico, exercício físico para esse paciente. Tá? Ela tem que ser acompanhada depois por um cardiologista o resto da sua vida. Então, aqui para mostrar qual é a conduta que a gente faz. Paciente com eclâmpsia, sulfato de magnésio, hidralazina, controle clínico laboratorial, estabilização do quadro por 4 horas, antecipação do parto. Ah, qualquer idade estacional, qualquer idade estacional. Antecipação do parto. Pré-eclâmpsia leve. Acompanhamento ambulatorial materno e fetal uma vez por semana. Eficaz, acompanhamento ambulatorial, tá? Interna com 37 semanas e, no máximo, parto até 36. Até 38, desculpa. Se o controle for ineficaz, internar. Controle eficaz, alta, interna com 37, interrompe com 38. Se o controle for ineficaz, parto antecipado. Tá? Pré-eclâmpsia grave. Hospitalização materna, vigilância intensiva, materno e fetal. Menos de 32 semanas. Sulfato de magnésio, hidralazina, tá? Se pressão arterial diastólica for maior que 160, antecipar o parto. Se for menor, de 110, antecipar o parto. Se ela tiver menor que 110, suspender o sulfato de magnésio e antecipar o parto. Se houver agravamento clínico, laboratorial, sofrimento fetal crônico descompensado, maturidade fetal, com idade estacional maior ou igual a 32, antecipar o parto. Idade estacional, 32 semanas, sulfato de magnésio, hidralazina e antecipar o parto. Ah, você falou com 34. Com 34 pré-eclâmpsia. Tá? Agora, com 32 semanas, a pré-eclâmpsia foi grave. Né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Aí os pediatras perguntam, mas espera mais um pouquinho, você quer o quê? Um feto 34 semanas com asfixia ou com 32, mais ou menos? É a pergunta que a gente faz. Tá? Essa é a bibliografia que a gente utilizou, mas o nosso livro também é o livro do professor Rezende, tá? Essa aqui foi a bibliografia suplementar que foi utilizada. Fala, Ronald. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Quando o paciente tem hipertensão crônica, né, geralmente você faz logo no pré-natal, você já identifica, né, nas primeiras consultas. Aí você substitui, então, o medicamento pela metildopa que ele usa, você vai tirando aos poucos, ou como que é a abordagem? Eu suspendo a medicação. Todos? Toda. Aí entra com a metildopa? É óbvio que eu vou ver a pressão arterial dela naquele momento. Tá? Uhum. Aí eu suspendo e vejo como é que ela vai se adaptar. Então, eu suspendo e peço para ela fazer uma É porque ela vai vasodilatar, né? Ela vai vasodilatar. Aí eu vou ver a pressão arterial. Se a pressão arterial dela chegar em 14, 140, 90, eu não medico.
chegar a 150 ou a 100, aí eu vou medicar. E a minha droga de escolha é a alfa-metildopa. Essa paciente vai ter que ter um controle rigoroso no pré-natal, tá? E ela vai ter que ter alguém da saúde da família para poder aferir a pressão arterial dela de manhã e à noite. Se ela tiver com 150 ou tiver com 100, procurar imediatamente a unidade hospitalar, tá? Não sai medicando o paciente. Eu suspendo a medicação. Eu estou tomando losartana, suspende. Estou tomando captopril, suspende. Estou tomando beta-bloqueador, suspende. E espera um pouquinho. Se 2 dias ela falar, pô, minha pressão foi lá para cima, aí eu entro com a metildopa, tá? E vou aumentando gradativamente, até 2 gramas. Não melhorou, e usando aspirina, tá? Porque ela tem risco de pré-eclâmpsia. Não melhorou, eu entro com nifedipina e vou aumentando gradativamente também, tá? Isso, obviamente, acompanhado juntamente com o cardiologista. Tá? O cardiologista sempre vai estar ao meu lado. Eu não vou fazer a coisa a galega, não. O cardiologista ele vai estar sempre do meu lado, tá? Ele vai acompanhar comigo junto. Eu vou aumentando, vai lá avaliar no cardiologista, vai fazer um eco, vai fazer um eletro, tá? Manda para o oftalmologista, faz um fundo de olho, né? Para me ver quais são as alterações vasculares que esse paciente tem. Se ele tem umas alterações vasculares graves, tá? Porque isso vai me predizer o futuro. Então, isso que é importante. Isso que é um pré-natal, tá? Não é chegar lá, medir fundo uterino, escutar o neném, pesar, medir pressão e mandar para casa. Não é isso. O pré-natal tem que ser muito bem feito. O pré-natal tem que ser o médico de primeira linha. Não é o médico que vai fazer o parto. É o médico de primeira linha. Que vai fazer o parto também. Gravidez de alto risco também tem que ser bom. Mas é o médico de primeira linha. Ele tem que estar lá. E a gente tem hoje 2 médicos de primeira linha muito bons fazendo pré-natal na sexta-feira, que sou eu e o Caetano, né? Então, isso que é importante, tá? Respondi? Beleza. Respondeu, valeu, obrigado. Esse aqui é um dos maiores obstetras do século XXI, professor Jorge Rezende. Eu sempre mostro a foto dele, tá? Ok, pessoal? Nós temos só 23 alunos hoje. Todo mundo já assinou aí a presença? Assinamos a presença, vamos dar uma paradinha. São 9 horas e 57 minutos, 10 horas e 15 eu vou retornar, tá? Mas antes eu queria dar uma informação para os senhores, mas eu não quero gravar, não.